Hoje nós estamos no 8º tema, de um total de 20. E no fim de semana passado, estudamos a respeito de vida campestre. Se você está aqui hoje e você ainda não fez este estudo, eu recomendo fortemente que você assista. Neste estudo do tema vida campestre, nós analisamos os eventos finais, os eventos dos últimos dias e a vontade de Deus para o seu povo dentro da perspectiva correta, sem extremismos, sem levar um fardo desnecessário para a vida das pessoas. E eu tive a oportunidade de dar o testemunho meu e da minha família também. Mas, ao falarmos de vida campestre, é impossível tratarmos desse tema e não tratarmos também do tema as cidades. Por quê? Porque se o Senhor Deus nos dá uma mensagem de saída das cidades, e as cidades ficam como? Não é verdade? Então, nós vamos fazer agora fazer um panorama de toda essa temática, inclusive analisando se os métodos evangelísticos atuais, que são usados como argumentos para que as pessoas permaneçam na cidade, para salvar e evangelizar os que estão na cidade, se esses temas, se esses métodos evangelísticos realmente procedem de acordo com a vontade de Deus. Então, hoje, realmente, o nosso estudo ele é bem amplo. Então, vamos lá. Os primeiros construtores de cidades. Recebendo a maldição de Deus, Caim se retirou da casa do pai. Escolheu a princípio para si a ocupação de cultivador do solo. E então fundou uma cidade, chamando-a pelo nome de seu filho mais velho. Isso está registrado em Gênesis 4:17. Saíra da presença do Senhor, rejeitara a promessa do Éden restaurado, a fim de buscar suas posses e gozos na terra sob a maldição do pecado, ficando assim à frente daquela grande classe de homens que adoram o Deus deste mundo. Então, Caim, quem se configura como o originador de uma cidade? Aquele que rejeitou a Deus, rejeitou a sua verdade e assassinou seu próprio irmão. Então, esse foi o destino, foi o propósito da vida de Caim. Não somente espiritual, mas de ganho, de prazeres, de gozos mundanos. E após o dilúvio? Vamos lá. Se você tiver a sua Bíblia, por gentileza, abra lá em Gênesis, capítulo 11. Nós estamos em um estudo, não é uma palestra, é um estudo. E em estudos, a gente lê as Escrituras. Então, vamos lá. Do verso 1 até o verso 4. Diz assim: E toda a terra era de uma língua e de uma fala. E aconteceu que eles, viajando do leste, acharam uma planície. Não é montanha, montanha dá trabalho, não é? Mas tudo que é mais fácil é na planície. Então, acharam uma planície na terra de Sinear, e eles habitaram ali. E eles disseram uns aos outros, verso 3, vamos, façamos tijolos e queimemo-los. E eles tiveram tijolos por pedra e betume por argamassa. Verso 4, último verso. E eles disseram, vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo possa alcançar o céu. E façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Então, foi neste local que eles resolveram edificar uma cidade.
E nessa cidade, uma torre de altura tão estupenda que havia de torná-la uma maravilha ao mundo. A gente sabe que nessa mesma região, posteriormente, Babilônia foi erigida, foi construída, foi desenvolvida, não é? Então, este desejo, antes do dilúvio tivemos Caim como construtor de cidades. E aí você vê a índole de um construtor, o objetivo de um construtor de cidade. Acabamos de ler. Vem o dilúvio. E esse desejo de ganho mundano, enfim, de gozos, prazeres, continuou após o dilúvio. Então, nós percebemos que as cidades, no decorrer dos tempos, elas se tornam centros, e a expressão que o espírito de profecia usa é viveiros de vícios, centros de vícios. Então, a sucessão de prazeres e divertimentos centraliza-se no campo, centraliza-se na cidade. E estes prazeres e estes divertimentos estimulam ao extremo todas as paixões. Estimulam as paixões. E aí nós vemos nas cidades teatro. Naquela época tinha muitas corridas de cavalo, era como se fossem as corridas de Fórmula 1 atualmente, jogos de toda espécie, bebidas alcoólicas, banquetes e orgias. Este mesmo cenário acontece hoje. Aí a gente pode dizer assim, mas eu não vou ao teatro. Mas o teatro, atualmente, ele adquiriu uma faceta, digamos assim, uma faceta diferenciada. Você não precisa se deslocar a um teatro físico, né, para você assistir uma peça teatral. Você pode muito bem assistir no seu celular, ou no seu computador, ou na sua Netflix, se você consome esse tipo se você paga esse tipo de entretenimento. Então, as séries de televisão nada mais são do que peças teatrais, porque é tudo falsidade, é tudo interpretação. Então, tudo isso encontra-se não no campo, mas na cidade. A juventude na cidade ela é arrastada pela corrente popular também. A pressão do grupo, a pressão social. Foi-me revelado, diz a serva do Senhor, que as cidades se encherão de confusão, violência e crime, e que estas coisas aumentarão até o fim da história da terra. Não tem jeito. As cidades não vão melhorar, a violência, a agressividade não vai diminuir, muito pelo contrário. Quanto mais se aproxima da vinda de Cristo, mais esse cenário ele vai piorar. Em todo o mundo, as cidades se estão tornando viveiros de vícios. Por toda parte se vê e ouve o que é mal. E encontram-se estimulantes à sensualidade e ao desregramento, uma vida desregrada. É intemperante. Um sinônimo para esta palavra aqui seria intemperante. Então, a sensualidade, a parte de querer mostrar a intimidade da nossa vida, o dia a dia, exibicionismo, né? Muitas jovens, as jovens nossas, que professam a mesma fé que nós, né? Tirando fotos assim apelativas, fazendo expressões faciais e tudo mais. E a intemperança em todas as áreas. A intemperância no tempo, de como se usa o tempo, a intemperância no entretenimento, porque, na verdade, nós não deveríamos nem nos entreter, e sim nos recrear, é diferente. Mas intemperança na alimentação, intemperança nos relacionamentos, intemperança em todas as áreas. Isso é desregramento. E isso é muito mais visível, perceptível na cidade e estimulado também. O fim está perto. E cada cidade
será transtornada de todos os modos. Haverá confusão em todas as cidades. Tudo que puder ser abalado, há de ser abalado, e não sabemos o que virá em seguida. Os juízos serão de acordo com a iniquidade das pessoas. Essa informação eu nem lembrava mais. E à luz da verdade que elas tiveram. Ou seja, os juízos que cairão serão proporcionais ao grau de iniquidade daquela cidade e das pessoas que ali moram. Vamos lá. Quem dera que o povo de Deus tivesse uma ideia da impendente destruição de milhares de cidades, agora quase dominadas pela idolatria. Quando a gente fala em idolatria também, Satanás ele modernizou o conceito de idolatria. Já está muito além, já vai muito além de apenas uma imagem de escultura dentro de casa ou na igreja. Isso aqui, ó. Isso aqui também é uma idolatria. Um filho, um marido, uma esposa, pode se tornar um ídolo. Um emprego pode se tornar um ídolo. Um pai, uma mãe pode se tornar um ídolo. Né? Um cargo na igreja pode se tornar um ídolo. Então, mudou muito o conceito de idolatria. Mudou muito, não, perdão. Ampliou, né? Ampliou. Então, o Senhor Deus está nos mostrando aqui tudo o que vai acontecer, já está acontecendo, porque nós contemplamos com os olhos do nosso próprio rosto, não é verdade? Mas ele está nos mostrando o que está acontecendo e o que também se intensificará. Edifícios à prova de catástrofes se transformarão em cinzas. A gente sabe disso, a gente viu isso. E temos visto nessas guerras que têm acontecido, e em 2001, aí a imagem aí na tela, vocês conseguem ver claramente, claramente isso acontecendo. Os lisonjeiros monumentos da grandeza de homens serão reduzidos a pó, mesmo antes que sobrevenha ao mundo a última grande destruição. Deus está retirando seu espírito das ímpias cidades, as quais se tornaram como as cidades do mundo antediluviano e como Sodoma e Gomorra. Suntuosas mansões, maravilhas da habilidade arquitetônica, serão destruídas de um momento para o outro, quando o Senhor notar que os proprietários excederam os limites do perdão. Olha, a destruição pelas chamas de majestosos edifícios que se presumia serem a prova de fogo é uma ilustração de como em pouco tempo a arquitetura da terra jazerá em ruínas. Essas coisas, quando acontecem, por exemplo, no World Trade Center, em 2001, quando esse tipo de coisa acontece, nos chama a atenção, né, de como as coisas na Terra, para onde elas estão caminhando. Então, hoje, por exemplo, arranha-céus, coisas assim, olha, nunca a arquitetura, o homem foi capaz de construir coisas tão maravilhosas em termos arquitetônicos. Mas o Senhor diz que tudo isso virará pó. E a serva do Senhor faz uma observação também com relação à cidade de Nova York, e por mais que não esteja diretamente ligada a mim e a você, mas é importante o conceito. Olha o princípio. Não tenho luz especial a respeito do que sobrevirá a Nova York, mas sei que um dia os grandes edifícios os grandes edifícios que estão ali serão demolidos pela ação construtiva e destrutiva do poder de Deus. A morte chegará a todos os lugares. É por isso que estou tão ansiosa de que nossas cidades sejam advertidas. Olhem só. No estudo passado, nós vimos que algumas pessoas permanecerão nas cidades. Mas elas não permanecerão na cidade porque elas querem ficar na cidade e porque elas julgam que Deus as quer nas cidades.
Não, não. Elas permanecerão na cidade, porque o Senhor Deus revelará a elas de maneira inequívoca de que é necessário que elas permaneçam lá. E que se for da vontade de Deus, para a salvação de almas e para que um determinado propósito seja cumprido, elas perecerão ali nas cidades. E perecerão nas cidades e serão salvas, mesmo nas cidades. Mas elas não vão dizer, mas elas estarão ali na cidade, desejando ardentemente não estar lá, estar no campo. Mas elas obedecerão ao Senhor, por amor a Ele e pelas almas por que Ele ainda quer resgatar. Agora, ninguém está autorizado por Deus para dizer o seguinte: não, eu não vou com a minha família no campo porque eu ainda tenho muita coisa para fazer na cidade. Não é isso que o Senhor Deus diz para nós. A ordem é: saia da cidade. Aí nós vamos ver, nós vimos de que forma no estudo passado. Então vamos lá. Os juízos que já ocorreram constituem uma advertência, mas não o fim da punição que sobrevirá às cidades iníquas. As cidades iníquas, elas receberão a ira de Deus, a semelhança de Sodoma e Gomorra e as cidades antediluvianas. Então, nas cidades, muitos anseiam por luz e verdade. É por isso que muitos ficarão até o fim na cidade também. Muitos não, alguns, não muitos. A maioria já terá saído. Mas há pessoas, antes que feche a porta da graça, há pessoas que anseiam pela luz. As cidades das nações serão tratadas rigorosamente, contudo, não serão castigadas com a extrema indignação de Deus, porque algumas almas ainda se despregarão dos enganos do inimigo. Elas se separarão dos enganos do inimigo, então elas precisam de um pouco mais de tempo. Arrepender-se-ão e se converterão. E se converterão e sairão das cidades. Então, é nas cidades das nações que os obreiros do evangelho encontram a maior impenitência e a maior necessidade. E nessas mesmas cidades, os ganhadores de almas deparam com alguma das maiores oportunidades. Em meio às multidões que não pensam em Deus e também não pensam no céu, encontram-se muitos que almejam luz e pureza de coração. Nós precisamos lembrar de algo que se assemelha muito ao que a gente está lendo aqui agora. Você já deu estudos bíblicos? Quando a gente está dando estudo bíblico, a gente fica numa ansiedade saudável de que aquela pessoa, ao final do estudo, aceite render a sua vida a Cristo pelo batismo. Mas quando isso não acontece, muitas vezes, eu fui instrutora bíblica por muitos anos, então sempre que não acontecia isso, eu ficava extremamente frustrada, entristecida, né? Então, mas hoje, ao lembrar do que aconteceu na época de Cristo e dos apóstolos, eu entendo claramente o que foi que o Senhor fez. Vocês lembram que Jesus ficou nesta terra 3 anos e meio, os discípulos ali com ele, e o número de conversos não era tão grande. Depois que Jesus morreu, foi crucificado, voltou ao céu, os discípulos receberam o Espírito Santo no Pentecostes. E aí, depois de receber o Espírito Santo, Pedro foi pregar e os 11 foram traduzir Pedro. E aquela multidão que estava ali na cidade disse: como é que nós ouvimos eles falarem das maravilhas de Deus na nossa própria língua? Então, ali, o milagre aconteceu para que aquelas pessoas que já haviam ouvido as mensagens de Cristo, seu coração havia sido mexido dentro de si, havia se agitado dentro deles, mas não haviam tomado a decisão. Neste momento eles tomaram.
É isso que vai acontecer, meus amados. Vai acontecer exatamente isso. Pessoas que hoje não tomaram, ou alguns meses, alguns anos, não tomaram a decisão, em breve o farão. Por quê? Porque são sinceros, os sinceros do Senhor. Nem todos podem deixar as cidades por enquanto. Nós, inclusive, estudamos isso no sábado passado. Conforme o tempo avança, cada vez mais terá nosso povo de sair da cidade. Gradualmente, o tempo está passando, mais pessoas saindo, mais pessoas saindo. Muitos terão que trabalhar com empenho para ajudar a abrir o caminho. De que forma abrir o caminho? Dando exemplo, dando motivação, dando encorajamento, mostrando, ajudando de que forma as pessoas podem adquirir propriedades que possam se tornar autossustentáveis. Muitos terão que se dedicar pelos irmãos para ajudá-los, mas até que seja possível saírem, durante todo o tempo que ali permanecerem, devem ser muito ativos em fazer trabalho missionário. Entende? Trabalho missionário. Estar na cidade, sim, mas o que eu posso fazer pelo meu mestre? O que eu posso fazer pelas almas por quem ele morreu? Nossas cidades estão se tornando cada vez mais ímpias e cada vez mais se torna evidente que os que desnecessariamente, eu fiz questão de marcar esta palavra, desnecessariamente permanecem na cidade, fazem-no pondo em perigo a salvação de sua alma. Eu recebi a mensagem, a ordem do Senhor para que eu saia da cidade. Mas eu não tenho condições agora, mas eu não vou desistir. Primeiro, oração. Segundo, estudo. Terceiro, pesquisa. E assim vai. Não ficar de forma passiva, pedindo, 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 como se nada, como se tudo fosse o Senhor que fizesse. Há a nossa parte também, não é? Cidades e vilas se acham embebidas no pecado e na corrupção moral. Todavia, existem Lós em toda Sodoma. Olha só. Por que nós não podemos desistir das cidades? Porque existem Lós em toda Sodoma. E o Senhor Deus não desistiu de Ló. Eu falei sobre isso no sábado passado, mozão. É o meu esposo que está aqui. Fale sobre isso. E nós falamos no estudo passado. Eu vou retomar. Nós precisamos trazer o campo para a cidade enquanto não estamos no campo. No estudo passado, eu expliquei claramente como fazer isso. Assistam lá. Agora é esta pergunta que é muito importante. Mas se todos forem para o campo, quem evangelizará as cidades? Vocês já ouviram alguém fazer esta pergunta? Eu já ouvi várias. Com cargos eclesiásticos e sem cargos eclesiásticos. Então, eu gostaria agora de analisar com vocês um trecho de um livro muito importante chamado Evangeliópolis. Nós vamos analisar esse trecho e vamos lê-lo em forma de parábola e depois mais uns trechinhos. Eu vou direcionando aqui. Vamos entender. Então, vamos estudar nesse momento a relação entre Laodiceia e o evangelismo por metas móveis. O que quer dizer Laodiceia? A gente já sabe o que quer dizer. Mas o que quer dizer evangelismo por metas móveis? Vamos lá. É uma concepção de evangelismo segundo a qual sempre há uma nova conquista evangelística para ser empreendida em um determinado local. Nunca é o suficiente. Então, nós sempre temos que permanecer ali para poder desenvolver mais um projeto evangelístico, independentemente dos esforços evangelísticos prévios que se deram ali.
Entende? Isso é evangelismo por metas móveis. O que isso quer dizer exatamente? Então, vamos agora acompanhar uma história, uma parábola, digamos assim, baseado no livro Evangelhópolis. Evangelhópolis é o nome fictício de uma cidade. Então, vamos lá. Considere uma cidade chamada Evangelhópolis, que possui 10.000 habitantes. 10.000, grava. Nos anos 1950, um grupo de obreiros missionários chegou a essa cidade e logo no primeiro ano, 100 pessoas foram batizadas e uma igreja foi fundada. No entanto, nesse primeiro ano que houve essa fundação dessa igreja e tudo mais, que foi o ano de 1953, apenas 200 lares foram visitados. Tinham quantos? 10.000. Então, apenas 200 lares foram visitados, cada lar possuindo 5 pessoas. Nesse estágio, 1% da população havia sido convertida e 10% evangelizada, de um total, daquele total. Ao passo que os outros 90% da população de Evangelhópolis ainda desconheciam por completo as boas novas. Nos 7 anos seguintes, os obreiros e os recém-conversos avançaram a obra e visitaram os 1.800 lares restantes, batizando outras 900 pessoas, as quais passaram a frequentar outras 9 novas igrejas. O ano de 1960 marcou, portanto, o êxito máximo do evangelismo na cidade de Evangelhópolis. No Natal deste ano, os irmãos da primeira igreja cristã de Evangelhópolis se reuniram em oração, entendendo que deviam agora avançar para a cidade vizinha, Sedentópolis, da qual eram separados por um rio. Perceberam que havia 2 grandes dificuldades para o avanço desse projeto evangelístico. Vamos ver quais eram as dificuldades para chegar, para que o evangelho, para que eles levassem o evangelho até Sedentópolis. Faltava uma ponte que ligasse as 2 cidades. Por isso, os obreiros precisavam se deslocar 50 quilômetros para chegar até Sedentópolis, sem contar os 50 quilômetros de volta. Um irmão lembrou que nem mesmo as 2 prefeituras juntas, de Evangelhópolis e Sedentópolis, teriam dinheiro suficiente para construir a ponte, enquanto outro irmão alertou para o preço da gasolina. Alguém tentou encorajá-los, dizendo que os obreiros podiam se deslocar de moto. Nesse caso, a ponte poderia ser menor, suficiente apenas para a passagem de motos, as quais, além disso, gastariam muito menos combustível. Como não chegassem a nenhuma conclusão, decidiram voltar para suas casas, de onde deveriam orar ao longo da semana, clamando a Deus para que chegasse a uma decisão sábia. Na semana seguinte, os irmãos se reuniram novamente. Entre outras coisas, foi argumentado que a ponte para Sedentópolis, mesmo que pequena, custaria o equivalente a 20 bancos novos com assentos almofadados. Desde a fundação da igreja, em 1953, alguns irmãos se queixavam dos bancos duros de madeira. Também foi exposto que o dinheiro que seria gasto com combustível ao longo de um ano seria suficiente para comprar 20 latas de tinta. Os 8 anos decorridos, desde a fundação da igreja até aquele momento, haviam desgastado a pintura das paredes. Ficou decidido, por fim, que essas prioridades seriam atacadas em 1961 e que o projeto evangelístico de Sedentópolis seria novamente colocado sob discussão, para ser discutido, no ano seguinte, em 1962. A primeira escola cristã de Evangelhópolis foi fundada nesse ano. Foi uma festa enorme na cidade. A pregação que o pastor proferiu naquela cidade tratava dos muitos lares
evangeliopolistas, nos quais o evangelho chegaria por meio daquela escola. Em 1965, uma rádio cristã passou a operar ali, levando às casas dos munícipes maravilhosos hinos, o que certamente muito contribuiria para a pregação do evangelho. Mas o sinal de rádio, infelizmente, não chegava até o outro lado do rio, ficava só em Evangelhópolis. De qualquer forma, a obra em Evangelhópolis avançava de forma prodigiosa. No início dos anos 70, o pastor da primeira igreja cristã de Evangelhópolis fez um emocionante sermão anunciando aos membros daquela congregação que o número de cristãos na cidade havia chegado aos 1.010 e que todos ao que todos responderam com estrondoso amém. Além dos 1.000 que já haviam em 1960, outros 10 haviam se juntado a eles. Eram 2 famílias cristãs que haviam chegado à cidade. Em Sedentópolis, por sua vez, ainda não havia nenhum cristão. No final dos anos 80, uma empresa de alimentos se instalou em Evangelhópolis. Percebendo que a falta de uma ponte para Sedentópolis seria um enorme entrave logístico, os executivos daquela firma entenderam que o custo para construir a ponte não era lá tão grande, mesmo que o município não ajudasse com 1 centavo sequer. 3 meses depois foi inaugurada a ponte entre Evangelhópolis e Sedentópolis. Ao que se sabe, ainda não há nenhuma igreja naquela cidade. Em Evangelhópolis, ao contrário, sempre há uma nova conquista evangelística a se empreender. Então, ficou claro? Será que, à medida que a gente ia analisando esta parábola, nós conseguimos fazer as associações? Então, meus queridos, vamos agora analisar, já saímos da parábola, eu tenho certeza que você fez ligações, conseguiu fazer. Agora a gente vai passar para um outro trecho do livro Evangelhópolis, que diz assim, olha o seguinte, nós vamos ler e comentar os textos do livro. De acordo com o evangelismo, lembra no início, evangelismo por metas móveis, é isso que nós queremos entender, tanto com a parábola quanto com o que nós vamos ler a partir de agora. De acordo com o evangelismo por metas móveis, independentemente do lugar e de haver ocorrido neste lugar, qualquer avanço evangelístico anterior pode eventualmente ser apontado como evangelismo. O que é evangelismo? Segundo o evangelismo por metas móveis, simpósios, analise, faça aí as associações. Simpósios, congressos, treinamentos e cursos de toda a natureza, para qualquer público e sobre qualquer assunto. Desde criacionismo, outro tópico de apologética, até exegese bíblica ou hermenêutica. Tudo isso é evangelismo. Adicionalmente, que mais é evangelismo? Todo tipo de eventos sociais de jovens, acampamentos de desbravadores, acampamento de carnaval, panfletagens, distribuição gratuita de produtos em ruas, semáforos ou eventos, oferta de serviços gerais à população, campanhas de diversas naturezas, bem como toda e qualquer espécie de assistencialismo. De modo idêntico, o evangelismo por metas móveis considera evangelismo quaisquer publicações, programas de televisão e rádio, apresentações musicais ou teatrais, cantatas, canais do YouTube, páginas em rede social, tudo isso é considerado evangelismo, no evangelismo por metas móveis. E pode ainda chegar a ser encarado como evangelismo, como de fato já chegou, a indução coletiva de experiências sensoriais e meditativas, como, por exemplo, a oração centrante e a oração contemplativa, treinamento em
como é que chama? Alguma coisa espirituais. Eu esqueci. Treinamento espiritual, não. Me fugiu agora. Então, se alguém souber, me manda aqui no celular, que aí eu falo aqui, porque realmente eu não me recordo. Mas esses treinamentos espirituais que têm sido muito frequentes, vou dar um exemplo prático. Orar sem pedir e sem agradecer. Isso é um tipo de oração contemplativa. Então, quando algum líder de igreja, seja ele quem for, promove um encontro ou uma reunião, formação espiritual, exatamente, muito obrigada. Muito obrigada, irmão. Então, quando qualquer pessoa fornece um treinamento, ou promove um treinamento nesse sentido, né? Esse é um tipo de formação espiritual que vem do catolicismo espiritualista, da linha espiritualista do catolicismo, e que, infelizmente, muitas igrejas evangélicas têm adotado, mas orar sem pedir e sem agradecer é muito espiritualista. Mas que são experiências sensoriais e meditativas. Também, no evangelismo por metas móveis, também são considerados como evangelismo. E as metas sempre se movem, ou seja, nunca acaba, sempre tem uma meta nova. Por isso que são metas móveis. Ou seja, você vai ficar sempre na cidade, porque sempre tem uma nova meta a se cumprir. E você é necessário na cidade. Não vá para o campo, não. Isso é coisa de dissidente, de fanático, de pessoas que não sabem interpretar as escrituras. Decisões, não é verdade? Individuais. Em resumo, para o evangelismo por metas móveis, qualquer coisa pode acabar por representar uma conquista evangelística por alcançar. Nenhum lugar está suficientemente evangelizado antes de se tentar ali todas as aventuras evangelísticas imagináveis e inimagináveis. É essencial destacar que haja vista estar no poder da igreja apressar a volta de Jesus, o que a senhora Ellen White realmente deixa muito claro, que está no poder da igreja. Quando eu digo da igreja, igreja povo, mas também a igreja organizada. O evangelismo por metas móveis que atrasa, ele que atrasa a entrega do evangelho ao mundo, não é uma concepção de evangelismo que foi dada à igreja. O Senhor Deus nunca propôs o evangelismo por metas móveis para a igreja. Nunca. Não se trata, em outras palavras, de uma concepção universal que se impõe à igreja e da qual ela não possui o poder de escapar. Não é algo que o Senhor Deus diz, faça e segue, e é isso aí. Não. A igreja de Laodiceia é a igreja de Laodiceia, meus irmãos, que adotou e mantém, por opção da liderança, por opção da sua estrutura organizada, o evangelismo por metas móveis. Tudo bem? Esse trecho todinho foi tirado do livro Evangeliópolis e o Evangelismo por Metas Móveis, autor Lucas Roberto Gonçalves. Mas eu ainda usei mais alguns trechos também, que diz assim, olha, dentro de tudo isso que nós estamos estudando, evangelismo por metas móveis, onde fica agora algum aspecto muito importante que vocês vão entender agora. Isso é Ellen White falando, tá bom? As igrejas devem despertar. Os membros devem acordar do sono e começar a perguntar como está sendo usado o dinheiro que investimos no tesouro de Deus. O Senhor deseja que seja feita uma pesquisa minuciosa. Todos estão satisfeitos com a história do trabalho nos últimos 15 anos? Olha que ela escreveu isso em 1800 e... Ai, quando, meu pai? Antes de 1900, ou seja, ali, bem no início do Adventismo.
Todos estão satisfeitos com a história do trabalho ou da obra? Essa seria a melhor tradução. A história da obra nos últimos 15 anos? Onde está a evidência do cooperar com Deus? Onde foi ouvida nas igrejas a oração pela ajuda do Espírito Santo? Insatisfeitos e desanimados, nos afastamos da cena. The Cress Collection. Queridos, a coleção Cress eram cartas do Dr. Cress, que Ellen White se correspondeu com ele guardou, fazia parte da coleção, cartas que ele recebeu de Ellen White e que o IAG em breve vai traduzir. Vai ser disponibilizado em livro para nós. Então, nossas igrejas e instituições devem retornar para onde estavam antes do início do desvio do alvo, quando começaram a confiar. Desvio de quê? De que forma eles se desviaram? Quando começaram a confiar no homem e a fazer da carne o seu braço. Entende? Esse é o tipo de perfil católico romano, sabia? Confiar no sacerdote, cegamente. A palavra daquele sacerdote é lei, né? Não vimos o suficiente da sabedoria humana? Não devemos agora buscar a Deus com seriedade e simplicidade e servi-lo com coração, mente e força? É uma reflexão para nós. Também está na Cress Collection. O dinheiro gasto na ampliação das instituições em Battle Creek, a gente está falando de cidade. Não fugimos do tema cidade. Nós estamos estudando essa questão do evangelismo por metas móveis, porque é este o argumento usado para aprisionar membros da igreja na cidade, prendê-los ali, prendê-los, inclusive com argumentos de que quem é que vai evangelizar as cidades se todo mundo for para o campo? Isso não é algo que nos diga respeito. Isso pertence a Deus, porque Ele deu a ordem para sair da cidade. Ele não disse, olha, esse grupo aqui sai, esse grupo... Ele não disse isso. O sair das cidades para salvar suas famílias, como diz a serva do Senhor, é para 100% do seu povo. E muitos lá fora, que não são do povo de Deus, que são, digamos que, pagãos ou ateus, estão despertando para isso. E você acha mesmo que o Senhor Deus vai deixá-los no ateísmo? Eles serão atraídos a Deus ali, por obedecer ao Senhor, eles receberão a bênção da obediência. Entende? O dinheiro gasto na ampliação das instituições em Battle Creek pode muito bem ser dedicado ao plantio da verdade nas cidades e lugares onde ainda não se apoderou. O dinheiro foi confiado a agentes humanos para ser investido na obra do Senhor, distribuído aos trocadores e aumentado com o uso. Uma e outra vez, os homens em posições de confiança colocaram diante deles a necessidade de que a vinha do Senhor fosse mais igualmente trabalhada. A vinha, onde é que é a vinha do Senhor? Ellen White responde, a vinha é o mundo. Cada parte do mundo dessa vinha é do Senhor e deve receber a devida atenção. Nenhuma localidade deve engolir todos os recursos que podem ser obtidos para enriquecer, ampliar e multiplicar suas instalações. Queridos, olha só, isso aqui é muito sério. Muito sério. Nenhuma localidade, nenhuma associação deve engolir todos os recursos que podem ser obtidos para enriquecer, ampliar e multiplicar suas instalações, com prédios luxuosos, chiques e tudo mais, enquanto as maiores partes do campo são deixadas sem recursos, sem presença adventista. Esta política não é inspirada por Deus, queridos, eu estou lendo. Isso quem escreveu foi a profetisa de Deus. Os chamados graciosos de misericórdia devem ser dados a todas as partes do mundo. O campo de Deus é o mundo. Isso está na coleção Spoiled Him Again, página 13. Está no volume 1. Já tem traduzido também para venda. A irmã White não se ateve, no entanto, a apontar os equívocos na alocação dos recursos evangelísticos. Quando a gente fala de recurso, é dízimo e oferta, tá bom? Então, não é só
dos recursos evangelísticos, mas identificou ainda a origem dos erros da utilização desses recursos. Pessoas em posição de liderança tinham uma espécie de ciúme dos recursos. Ellen White percebeu isso. Eles tinham ciúmes dos recursos de Deus. Não eram deles, eram de Deus. Por anos, olha o que ela diz aqui. Por anos, a obra nas cidades tem sido apresentada diante de mim e com insistência exigida de nosso povo. A obra nas cidades é nossa responsabilidade. Instrução tem sido dada para que se abra o trabalho em novos campos. Tem havido algumas vezes um temor de que alguém que esteja disposto a entrar em novos campos receba do povo recursos que se supunha fossem necessários em outra obra. Olha só o que está dizendo aqui. Está dizendo que, por exemplo, digamos que a igreja aqui, a associação tal, o grupo tal, né, evangelístico, o grupo da igreja, nós vamos enviar agora um missionário para tal lugar. Mas se nós enviarmos para ele, pode ser que o povo lá comece a devolver para ele diretamente os dízimos e ofertas. Deu para entender qual é o pensamento? Alguns, em posição de responsabilidade, têm achado que nada deve ser feito sem seu pessoal conhecimento e aprovação. Com isso, eficientes obreiros têm algumas vezes sido impedidos e as rodas do carro do progresso têm sido postas a se mover lentamente na penetração de novos campos. Por que que não existe? Existe ainda muitas cidades sem presença adventista, enquanto que as cidades estão cheias de presença adventista, as maiores cidades, tem municípiozinhos que não têm, e que missionários não vão para lá, não são enviados para lá para fazerem um trabalho evangelístico. Por quê? Porque Ellen White está agora explicando exatamente isso para nós. Isso ela escreveu no manuscrito 21 de 1910 e também está no livro Medicina e Salvação, página 302. Então, saímos do livro Evangeliópolis agora, uma análise sobre o evangelismo por metas móveis, e nós conseguimos entender claramente que este não é o método evangelístico de Deus, é do homem. Vamos voltar agora para eventos dos últimos dias. Abrimos esse parêntese para complementar o estudo das cidades, e agora nós vamos continuar e já vamos finalizar eventos dos últimos dias. Escolas, igrejas e restaurantes nas cidades. Vamos lá. Devem-se estabelecer escolas de igreja para as crianças que estão nas cidades. E em ligação com estas escolas, devem-se tomar providências para o ensino de estudos mais elevados, onde estes forem exigidos. Mas escola está de acordo com a vontade de Deus? Não, não está. Porém, se houvessem escolas segundo o padrão de Deus nas cidades, quantas e quantas e quantas famílias não seriam alcançadas? Porque as escolas, do jeito que elas estão, as escolas confessionais, elas são praticamente escolas mundanas, sem haver quase nenhuma diferença para uma escola secular. Então, as escolas de igreja não são o que elas são hoje. Não era o intuito do Senhor que elas tivessem um modelo que elas têm atualmente. E vamos falar agora dos restaurantes? Nossos restaurantes devem estar nas cidades, pois de outra maneira, os obreiros desses restaurantes não poderiam alcançar o povo e ensinar-lhe os princípios do viver sadio. A mensagem de saúde é a mensagem que vai persistir sem nenhum impedimento quando tudo for fechado. Quando tudo for banido, quando tudo for barrado, a mensagem de saúde vai continuar. Então, os restaurantes, só pelo fato deles estarem nas cidades e funcionar como um restaurante hoje, os nossos restaurantes precisam ter um diferencial. Por quê? Porque hoje nós temos um boom
uma explosão de restaurantes veganos, vegetarianos e veganos, porque as pessoas estão valorizando, até mesmo os satanistas são veganos. Por quê? Porque é a forma deles se comunicarem melhor com seu mestre, entenderem melhor o que seu mestre quer, os satanistas quer deles. Então, no nosso caso, que Deus deu essa mensagem para nós, os nossos restaurantes, eles têm que ter um diferencial, porque ele não pode ser mais uma instituição de alimentação saudável, porque qual é o objetivo? Alcançar o povo e ensinar-lhe os princípios do viver sadio. Alcançar o povo para o céu, para Cristo, entende? Então, novas estratégias precisam ser elaboradas. Nessas cidades, devemos ter casas de culto como memoriais de Deus, mas as instituições para a publicação da nossa literatura, ou seja, as nossas editoras, para a cura dos enfermos, ou seja, as nossas casas de saúde, os nossos sanatórios, clínicas de recuperação da saúde, e para o preparo de obreiros, as escolas missionárias devem, olha o verbo que a serva do Senhor usa, devem ser estabelecidas fora das cidades. Não são aconselhadas mudanças precipitadas. Nós estudamos sobre isso quando estudamos vida campestre. Vamos reforçar agora. Cada qual tome tempo para considerar cuidadosamente e com muita oração, e não ser como o homem na parábola que começou a edificar e não pôde terminar. Nenhuma mudança se deve fazer, mudança de cidade para o campo, sem que tal passo e tudo o que ele implica sejam cuidadosamente considerados. Tudo deve ser pesado, absolutamente tudo. E eu gostaria de analisar com vocês, agora, o sinal de fuga das cidades. Muitos dizem que, não é agora, ainda tem tempo. Mas esse texto que nós vamos ler agora não deixa dúvidas, meus queridos, nenhuma. Língua portuguesa, tá bom? Vamos de interpretação de texto? Não vem muito distante, quem escreveu isso aqui foi Ellen White, ó, mais de 150 anos atrás. Não vem muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, esse assim é da mesma forma ou igualmente o arrogar-se, nossa nação. Quem está falando aí é Ellen White. A nacionalidade dela é americana, por isso que ela está dizendo nossa nação, os Estados Unidos. Assim, o arrogar-se nossa nação, o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, domingo, será uma advertência para nós. Tá, vamos analisar agora essa parte que está em negrito. O que significa o verbo arrogar-se? Arrogar-se vem de arrogante. Na verdade, arrogante vem de arrogar. Então, uma pessoa arrogante, ela chama para si, ela diz que ela pode, que ela tem direito, que ela consegue, que ela tem o poder. Entende? Então, o verbo arrogar-se é o verbo que quer dizer ter autoridade de fazer algo. Tudo bem? Muito bem. Agora, bora substituir. Então, assim, o dizer que nossa nação tem o poder de promulgar o decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal. Então, quando foi que os Estados Unidos fizeram isso? Será que eles fizeram? Sim. Dezembro de 1888. Estava uma agitação tremenda nos Estados Unidos. Por quê? Porque lá no Senado norte-americano, um senador chamado senador Blair, do estado de New Hampshire, ele propôs
por lei, que todos guardassem o domingo obrigatoriamente por lei, né? E, claro, que sempre que um decreto ele vai ser feito, sempre tem uma consulta pública, sempre tem, as pessoas são consultadas, a população, os políticos, cada um vão se posicionar na tribuna, dizendo concordo, não concordo, por isso, dando os seus motivos. E abriu-se um debate público antes de votarem decisivamente esta lei, que era o decreto instituindo o domingo como dia de repouso e de guarda. Antes disso, abriram esse debate público e uma pessoa, um representante da Igreja Adventista foi lá para defender a liberdade de consciência na religião. Alonso T. Jones, pastor da nossa igreja. E por mais de 4 horas, ele defendeu a liberdade de consciência na religião, a liberdade religiosa. E devido à sua defesa fenomenal, incrível defesa, o decreto, e claro que ele foi guiado pelo Espírito Santo, o decreto não foi promulgado. Por quê? Será que foi um homem somente? Porque o nosso povo não estava preparado. Em outubro de 88, 2 mesezinhos antes, o Senhor havia enviado a mensagem que transformaria e prepararia o povo para a sua vinda. A mensagem da justiça de Cristo pela fé. E a mensagem foi rejeitada. A chuva serôdia não foi derramada. E, consequentemente, o povo não estava preparado para dar o alto clamor do terceiro anjo, para iluminar toda a terra e Jesus vir. Não. Então, o Senhor Deus dotou Alonso Jones da oratória, do seu poder de argumentação, deu o seu poder para ele de argumentação. E o decreto não foi promulgado. Mas o decreto já está pronto. Então, ali foi os Estados Unidos dizendo, em dezembro de 1888, nós podemos decretar, nós podemos promulgar um decreto dominical. Isso é arrogar-se. Isso aconteceu em dezembro de 1888. Então, este arrogar-se será uma advertência para nós. Uma advertência. Agora vamos entender. Quando isso acontecer, será então tempo de deixar as grandes cidades. Ok. Então, quando foi o tempo de deixar as grandes cidades? Há mais de 150 anos atrás. Entende? E este é o quê? O que está aí marcadinho de verde? Passo preparatório ao sair das menores para lares, das menores o quê? Cidades, para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Lugares solitários entre as montanhas. Quanto mais longe das cidades e mais difícil o acesso, propriedades que estão longe das cidades e em difícil acesso, são as propriedades que o povo de Deus precisa procurar. São onde dão mais trabalho. Não é fácil. Lembra dos valdenses? Que transformaram as rochosas, as montanhas rochosas em vales, em montanhas férteis? Eles plantavam de tudo ali. E outro aspecto muito importante, as propriedades que estão distantes das cidades, em lugares de difícil acesso, elas são as mais baratas. Quanto mais próximo da cidade, mais caro fica. No tempo de angústia, fugimos todos das cidades e vilas. Ao deixarem os santos as cidades e vilas, eram perseguidos pelos ímpios, que os procuravam matar. Mas as espadas que se levantavam para matar o povo de Deus quebravam-se e caíam tão impotentes como a palha. Anjos de Deus escudavam os santos. Tem muitas pessoas que usam essa citação para dizer, olha, tá vendo? Não saíram da cidade, Deus protegeu. O Senhor Deus não protege o negligente. Não protege o negligente. Lembra das pessoas que vão precisar ficar na cidade? Porque Deus assim o quer, estas ele protegerá. Porque elas têm uma missão dada por ele.
inequivocamente. Porém, aquelas pessoas que ficam na cidade por comodidade, por conforto, por fugir, né, do desconforto, daquilo que realmente desagrada a elas, por não para não decepcionar os familiares, ou os irmãos da igreja, a liderança e tudo mais. Então, aqui está bem claro, no tempo de angústia, logo na primeira frase. Aí já fechou a porta da graça há muito tempo. As pragas já estão caindo. E estas pessoas, os 144 mil, estão protegidos do Senhor, pelo Senhor. Então, meus irmãos, o Senhor Deus, por mais que nós não possamos sair por enquanto, o Senhor Deus, Ele deseja que nós estejamos incessantemente buscando sair das cidades. Esse é o desejo do Senhor. E um detalhe, não há impossíveis para Deus. Não há. E o Senhor vai nos guiar, certamente. Vamos orar? Nosso Deus eterno, bondoso Criador, Senhor, por favor, nos ajude a compreender claramente o Teu querer para a nossa vida. Queremos servir o Senhor em todos os lugares por onde formos. Salva-nos, Pai. Salva-nos do pensamento enganoso de que eu devo ficar na cidade para fazer a obra de Deus. O Senhor já nos deu a obra, salvar nossas famílias. Essa é a principal obra. E quando o Senhor diz que devemos salvar nossas famílias, é fora das cidades e não dentro dela. Contudo, que nenhum dos nossos irmãos que estão aqui assistindo entrem em desespero ou em angústia profunda por ainda não terem saído. O tempo vai chegar. E o Senhor está nos dando agora a oportunidade de vivermos na cidade já como viveríamos no campo. Não permita que percamos a esperança, Senhor, nem a fé. Obrigada por nos ouvir. Em nome de Jesus, te rogamos agradecidos. Amém.